E aí a gente volta de novo na questão da liberdade. Tipo, liberdade não é você falar o que você quer. Por exemplo, quantas pessoas têm ouvindo a gente aí? Mais ou menos. 1.000, tá? Isso não é uma conversa de bar que a gente tem. Entendi. Tá? Se a gente sair daqui e for para um bar, eu e você, a gente conversando, né? Eu posso mandar você tomar no cu, por exemplo. Porque a gente tem amizade suficiente para perceber que naquele contexto, tipo, eu falei uma coisa que você não gostou, mandei você tomar no cu, depois você fica, desculpa, né? Porque a gente é amigo, entendeu? A gente tem a nossa intimidade, a nossa personalidade, certo. né? Não existe isso com 1.000 pessoas. Não existe. Tá? Isso aproxima, assim, quando você trata esse tipo de reunião, né, como uma conversa de bar, isso não é uma conversa de bar, isso é um culto. Você reúne pessoas para congregar em função de termos em comum, né? E a questão aqui, né, é a gente mostrar esses princípios, essas regras. Claro. Né? Isso me preocupa muito, assim, porque assim, é importante as pessoas terem opinião, mas elas não sabem outra coisa além disso. Elas não sabem o contraponto da opinião, separar a opinião de evidência. Né? E a partir do momento que você educa elas cientificamente para elas perceberem o quão errado elas estão em cada coisa... Por exemplo, pensa esse raciocínio. Foi até um vídeo do Nerdologia que eu fiz. Né? Imagina que você vai escrever... Tipo, você falou uma coisa no Twitter, falar, vou responder ele. Quando eu for responder, eu paro para pensar o quão errado eu estou em fazer isso. Né? Ou você vai estudar para ler alguma coisa... A pessoa não pensa assim, né? Então, as pessoas não pensam assim. Não, mas esse seria o modelo da educação científica. Entendi, o modelo. Entendeu? Isso. Então, por exemplo... Colocar isso na cabeça das pessoas. Né? Exatamente. Então, por exemplo, eu vou responder você. Eu tenho que pensar o quão errado eu estou em fazer isso. Ou eu vou estudar as fontes, ou eu vou desistir. Não, com preguiça, eu não vou responder. Aí você não responde. Bem-vindo à solução da sofrência na internet. Seria muito melhor, né? Isso. Só que isso vai acontecer. Assim, a certeza que eu te dou é que isso vai acontecer, só que não vai acontecer agora. Entendi. Você acha que vai em algum momento? Não tem como. Não tem como não acontecer. Que o pessoal vai ter essa educação. Eu me preocupo muito com esse negócio de educação científica, tanto que eu tenho meus cursos e tal, e eu falo pro pessoal, cara, é assim, mais do que ensinar... ensinar astronomia e tal, é legal, é esse pensamento mais crítico, mais científico, entendeu? Porque se você tem um método científico meio dentro de você, isso aí te ajuda em várias coisas, cara. Muitas coisas no dia a dia. Então, né? Eu acho que é o que te liberta, sabe? É uma das coisas mais importantes que tem, porque te liberta a você perceber, porra, eu tô sempre errado, sabe? Que bom, entendeu? Eu sei o quanto estou errado. Então, eu tenho que tomar uma decisão. Se eu sempre sei o quanto de erro eu tenho para essa decisão, se der errado, eu já vou conseguir prever. Se der certo, ótimo. Ou seja, você vai ter controle. O que as pessoas mais querem não é dinheiro, não é seguidor, não é poder. Elas querem controle. Elas querem ter controle e previsibilidade sobre o que vai acontecer. Esse é o desejo de todo mundo. No mundo da internet, a maior parte das pessoas não tem controle sobre o que acontece. Você fala uma coisa, toma um hate, é cancelado, sabe? Exatamente. E é por isso que a gente vive numa sociedade de gente ansiosa. Porque o que é basicamente ansiedade? É você não conseguir controlar aquilo que te controla. Sim. Não, aí você começa a ver aquilo, aquele negócio começa a dar borbulhar dentro de você, né? Isso. Porque você não tem controle desse outro, né, de fora. Mas a questão é que simplesmente você não precisa ter controle. Você pode simplesmente... O que eu vou ganhar com isso? Não preciso me expor a isso. Né? Então, muita gente, às vezes... Agora bem menos que o povo desistiu, né? A pessoa vinha tretar na internet, eu nem respondia. Porque eu não tenho tempo a perder, velho. Eu dou uma referência, eu falo, eu tenho essa referência. Você nem leu a referência, eu não tenho tempo a perder. Eu tenho mais o que fazer. Entendi. Sabe? Então, provavelmente você não lembra, né? Mas quando você estava no jardim da infância, lá com as outras criancinhas, você tinha umas regras na parede, tipo, não morda a cabeça na hora da criança, né? Essas regras você introjeta sem perceber. Você interioriza essas regras, né, de convívio social. O problema é que na internet a gente não teve essa escolinha. Não tem, a gente está aprendendo acontecendo, né? Isso, então... às vezes da pior forma possível. Isso tem a ver com um trabalho que eu fiz uma vez, né, com uma empresa, que era para estudar um fenômeno que chama letramento digital, né? Então, por exemplo, Tem a ver com aquilo que a gente fala, pessoa analfabeta digital? Isso, tem. Na verdade, era criar uma métrica que avaliasse isso. Certo. Uma métrica psicométrica, né, para avaliar isso. Seu primeiro computador você teve com que idade? Cara, eu tive acesso ao computador muito cedo por causa da minha mãe, que trabalhava em universidade, muitos anos. Mas que idade? Eu devia ter uns 12 anos. Então, não é tão novinho, né? Como hoje. Não, como hoje? Isso. Não, jamais. Então, eu ganhei meu primeiro videogame do meu pai, era um Odyssey, da Magnavox, com 3 anos. Né? Então, eu aprendi a escrever no Odyssey, né? Naquele videogame. E
E assim, tem pessoas, por exemplo, com 12 anos você tem um computador, então durante o seu espaço de desenvolvimento, né? Mas mesmo também que na minha época, cara, nem se eu quisesse, porque não existia. Então, não existia, exato. Mas pega seus pais, Sim. por exemplo. Então, assim, tem uma geração mais atual, e até a nossa, né? Que o computador entrou numa parte da nossa vida e uma parte da nossa vida não tinha e outra tinha. Sim. Né? Então, quando você tem 12, 13, 14 anos e entra em contato com o computador, você vai se desenvolvendo usando ele, né? Menos mal. Então, você saiu do computador... Por exemplo, como é que você aprendeu a usar celular? Você tinha um computador, depois você passou para o celular e generalizou, né, a aprendizagem do computador para o celular. Sim. Tá? Pega, por exemplo, seus pais. Seus pais, eles não tiveram tanto contato com o computador. Eu não sei a sua mãe, que é um caso à parte, mas a maior parte dos nossos pais não tiveram contato com o computador, tiveram contato direto com o celular. Então, o letramento digital deles foi pelo celular. Né? Tanto é que acontece isso com muita gente. Você chega a sua avó, seu avô, sei lá, seu tio, chega, meu filho, como é que entra aqui? Como é que manda uma mensagem? Aí você nem tem paciência, né? Você ensina, aperta aqui, manda e tal. Né? É por causa desse tipo de comportamento que muita gente, inclusive tem uma pesquisa, aqui no Brasil eu não sei se tem, mas tem na Malásia, né? Eles fizeram uma pergunta para 80% da população da Malásia acha que internet é o Facebook. A internet é o Facebook. Não tem outro site, outro meio de acessar informações que não o Facebook. É uma receita para dar merda. Tá lá, né, cara? Então, em muitos locais, o seu dinheiro acaba, mas você continua com acesso ao Facebook e WhatsApp, né? Assim, mas aí o Facebook é malévolo. Não é, velho. O objetivo dele é te vender coisas. Ele não tá nem ali para sua consciência de classe. Né? Ele quer que você compre coisas. É muito mais simples. Ele vai vender pro cara de esquerda e pro direita do mesmo jeito. De baixo, de cima, de trás e de frente, tanto faz. Branco, azul, roxo. Não tá nem aí mesmo. Não tá nem aí. Então, assim, existem duas lógicas, sabe? A lógica social e a lógica do mercado. A lógica do mercado quer só que você passe mais tempo consumindo. Claro. Só. Ela é mais inocente nesse sentido. O problema é que isso afeta a outra. Né? Com certeza. Afeta a outra. Então, a gente nunca aprendeu a validar a informação. Você pegava a informação na Barça. Sim. Então, o livro estava lá, a enciclopédia, como é que eu vou negar a enciclopédia? Eu pegava, mostrava o meu trabalho, escrevia lá, minha professora dava uma estrelinha, dava 10, pô, tô bem, tô certo, né? Mas você nunca recebeu um treinamento de como falsear a Barça. Exatamente. O que na Barça está errado? Vamos pegar a Barça e a Larousse, que era aquela outra lá, e comparar para ver se bate. Né? Provavelmente alguma coisa não ia bater, né? Com certeza alguma coisa não ia bater. Mas por que não bateu? Aí você ia estudar. Sim, né? Sim. Ontem, por exemplo, aqui esteve o Iberê. Né? Tem um negócio da descrição, eu assisti quase tudo, assim, foi muito legal. Tem quando você pensa a criação do submarino, todo aquele processo, é sensacional. Mas a parte científica não é criar o submarino. A parte científica foi todas as vezes que deu errado. Claro, porque ali foi... Ele até falou isso, né? Isso. Que foi quando aí ele foi lá e aprendeu. Aí ele parou para aprender o que ele estava fazendo. Exato. Então, quando aquela bomba explodiu lá, o negócio, puta, a gente tem que fazer alguma coisa. Deu tal problema, a gente resolve. Então, aquele é um exemplo de superação, entre aspas, baseado nos fracassos. Né? Você consegue, e aí você pode pensar isso com você mesmo, você consegue explicar sua vida muito melhor baseado nas vezes que as coisas deram errado. Não nas coisas que deram certo. Sim, com certeza. Né? Então, mas essa é a autorreflexão que as pessoas têm que ter, né? Então, por exemplo, quando você fala comigo, né, você ouve o que eu estou te falando. Né? Você só tem acesso ao que eu te digo, minhas expressões e tal. Né? Você pode me achar uma pessoa muito mais capaz do que eu sou de verdade. Por quê? Porque quando eu falo com você, eu transmito alguma coisa. Tem um filtro dentro de mim que te transmite coisas, né? Certo. Só que quando eu falo para você, eu também estou me enxergando. Então, você só tem uma apreciação positiva das coisas que eu falo, porque você não tem noção da angústia que eu sinto e eu percebo ao falar. Tá, entendi. Entende? Então, assim, por isso que, por exemplo, tem um fenômeno muito comum que é a síndrome do impostor, né? Isso. Porque e na academia... afeta muita gente na internet, né? Isso. E na academia nem se fale também, tá? Na academia é muito prevalente. Então, assim, quando eu falo uma coisa, eu te exteriorizo uma coisa, vocês têm, em geral, uma visão positiva de mim, né? Mas quando eu me olho falando, eu estou me olhando apesar da angústia que eu sinto. Certo. Então, eu me acho muito pior do que você acha. Com certeza. Entendeu? Então, esse mecanismo, né, de percepção
é uma coisa que as pessoas deviam entender, assim, perceber, falando, não, o outro fala que eu sou tão legal, né? Mas eu não sou tão assim, né? O pessoal vai, um dia vão descobrir que eu sou uma farsa, e Isso. agora? E aí? Ferrou, Isso. né? Na academia tem muito disso também, né, Muito, cara? muito. Muito, é verdade. Sempre alguém vai publicar um paper melhor que o seu. Sempre alguém vai fazer um jeito, vai ter uma técnica melhor do que a que você usa. Mas aí, assim, na academia você acaba pensando com outra cabeça. Será que não? Que, cara, não, tá certo mesmo. Tipo, o meu trabalho não é o final, não. Vai ter coisa que vai aparecer. Mesmo porque as coisas vão, né, se desenvolvendo e tudo, vai aparecer outra coisa, né? O docente, sim. O aluno de pós-graduação não está preparado. É verdade. O aluno, e a gente não cuida deles como deveria. Teria que ter essa preparação da cabeça deles, né? Então, Porque o cara acha que fez aquilo ali, nossa, não é, cara. Daqui 1 ano e meio, fim de papo, cara. Mas quando você passa no concurso, isso é avaliado? Não é. Né? Não é. É avaliado pela produção, mas não pela sua capacidade de gerir projeto. Exatamente. Né? Isso é um problema, né? Seríssimo, seríssimo. Então, assim, os processos de seleção de docente, eu nem vou julgar o processo, mas eu vou julgar as competências que são avaliadas. Então, entre eu terminar a graduação e entrar na pós-graduação, eu trabalhei com outras coisas. Uma delas era com RH. Trabalhei com seleção de RH, Headhunter. Fui Headhunter. E me ensinou muito, Eu, numa grande empresa que eu trabalhei, eu era chamado para fazer a seleção. Para avaliar lá o pessoal técnico? Para fazer até a prova de seleção. Ah, que massa. De passar e tudo. Só que eu sempre fui bonzinho. Então, é porque a decisão final acho que não dependia de você, né? Você mais ou menos, dependia até. Meu chefe falava, você é muito bonzinho, cara, não vou deixar mais você. Tem que ir. Porque sobrou todos os candidatos. Porque, cara, eu vejo, eu achava assim, esse aqui complementa esse, cara. O legal seria ter todos eles juntos, né? Que aí a gente ia ter um negócio, mas lógico que não pode. Isso, você quebra a empresa, né? Então, quando você vai selecionar um candidato para uma vaga, por exemplo, você tem que avaliar as competências da vaga e as competências do candidato e ver se encaixa. Sim. Um candidato que não é aceito por uma vaga não é que ele é ruim, é que ele não encaixa com aquela vaga, né? Na academia tinha que ter algo assim. Então, por exemplo, eu sou orientador. Eu tenho um projeto, cada projeto eu vou precisar de tantos doutorados, enfim. Para cada doutor que eu preciso nesse projeto, eu tenho que saber quais competências são necessárias para isso. Ou seja, os docentes hoje, eles não são criadores de conhecimento, eles são gestores de conhecimento. O criador de conhecimento é o aluno. Ele tem que ser bem preparado, ele tem que fazer matéria de epistemologia, de estatística, de metodologia, né? Porque o objetivo último é criar o conhecimento para servir ao projeto maior do orientador na gestão daquele conhecimento, né? E na divulgação dele. Mas já tem alguns que já partem para esse lado mesmo. Cara. Sim. Não, isso é uma demanda natural, só que não existe uma formação para isso. Ah, sim. Não existe. Então, tem muito orientador que aprende isso na marra, né? Ou continua repetindo as práticas que ele usava desde o doutorado dele, né? E aí a gente tem muitas estratégias que acontecem dentro da academia que são muito perversas. Como, por exemplo... Já ouvi muito orientador falando assim, eu sofri tanto, para você ser bom, você tem que sofrer assim também. Isso eu acho ridículo, cara. É uma babaquice. É uma babaquice. Se fosse assim, cara, coitado dos meus... nem é isso. Tipo, mostra que você não mudou, sabe? Você não aprendeu com a experiência ruim que você teve. Não, e o cara que ele se orgulha de ser um carrasco, cara. Pô, ali na USP, cara, na engenharia tinha um professor de RESMAT, Resistência dos Materiais, que era uma matéria... Eu cheguei a fazer essa matéria porque geofísica e tal, você precisa saber. Só que para mim ela não segurava nada, mas na engenharia ela segura um monte de coisa, cara. Esse cara, na época, era o único caso que a polícia entrava dentro da USP. Era quando esse cara ia dar nota. E ele se orgulhava disso, cara. É triste. Ele se orgulhava de... E outros na física também. Pô, na física então, cara, os caras assim... Cara, eu reprovo 80% da minha turma. Cara, o cara batia no peito, cara. Aquilo ali era... Pô, esse cara é foda, entendeu? Cara, é um negócio nada a ver, cara. Então, as pessoas confundem rigor, né? Com masoquismo, sabe? Então, assim, é possível você formar muito bem uma pessoa que seja capaz de explicar o processo que ela está fazendo sem ser cuzão com ela, sabe? É totalmente possível. Dá mais trabalho? Dá. Não existe reconhecimento para os professores fazerem isso? Não existe. Mas dá para fazer, né? Dá para fazer necessariamente. E às vezes nisso, cara, acaba perdendo cara bom, né? Às Sempre. vezes tem alunos que têm um potencial, que eu acho que o grande segredo é você encontrar o potencial
e desenvolver o potencial naquela pessoa. Exato, entendeu? Exato. Essa é uma boa observação, assim, porque tem centros de... Pega o NIAID, dos Estados Unidos. O objetivo do NIAID, quando eles têm um projeto de política pública para uma doença, né? Não é formar gente. O objetivo é entregar a política. Tá? Então, você é contratado como um pesquisador baseado nas suas competências e é apresentado para você, ó, o seu trabalho vai ser esse, vai durar tanto tempo, você tem tais competências, vai fazer ABC, tudo bem? Tudo bem? Vamos começar. Né? Então, assim, não existe uma pressão, por exemplo, para que você se desenvolva. Você já é contratado com aquelas competências para fazer o trabalho. Certo. Acabou. É igual ser um bancário, tá? Já tem aquilo e tal. Se você quiser se desenvolver mais, melhor. Né? Na academia, principalmente aqui no Brasil, é diferente. O aluno entra cru. Então, de novo, Sacani, pensa, um aluno que acabou de entrar no mestrado, e aí você pede para ele escrever um paper usando uma equação generalizada, um modelo misto. Fala, porra, você vai matar o cara, velho. Exatamente. Não, mas esse modelo é o que é aceito na revista. Mas e daí? Tipo, não, tem um caminho. Claro. Nem você sabe fazer um modelo direito, vai ensinar pro coitado do aluno, massacrar ele. É assim que a gente cria doença mental. Na academia. É assim que a gente cria doença mental. Eu tive amigos que sofreram muito, cara. Eu também. Já teve gente que ficou doente, clinicamente doente por causa disso. É uma vergonha. É uma vergonha dentro da universidade, que é um local que tem que ter compromisso com o conhecimento, por conta do produtivismo sem noção, sem planejamento, gera doença mental. E a custo de nada, porque a bolsa é uma miséria. Isso que é pior. Sabe? Se fosse no mercado financeiro, que você ganha milhões de dinheiro, mas também se mata, né? Acaba ficando viciado em alguma coisa, de tanto que você trabalha, mas aí você trabalha 10 anos e se aposenta, né? Na academia nem isso você tem. Mas é o sistema que está errado, né? É o sistema que está errado. Ou meio, eu até conversei com o Pirula aqui, tá meio que incompleto, sei lá, cara. Tem alguma coisa que falha, né? Sim. Nisso aí, em algum ponto, né? Eu acho que falta compromisso com o conhecimento em si, sabe? Eu dou aula todos os semestres há 12 anos. Todos os semestres eu dou aula, pelo menos uma disciplina, há 12 anos. Minha produtividade não diminuiu, foi sempre meio que a mesma coisa. Por quê? Porque eu uso as aulas para aprender. Certo. Eu sou o que mais aprende com as aulas que eu dou, porque no começo do semestre eu falo o conteúdo do curso e sempre tem alguma coisa que eu não sei. Tipo, esse ano eu vou ter que ensinar uma coisa que eu não sei o que é. Então me obriga a me organizar para estudar. O Naruhodo tem o mesmo propósito. Sim. Tipo, a gente está com 308 episódios. Eu sou o que mais aprendeu de todos os episódios, porque eu estudei para todos eles. E eu nunca teria chance para estudar se não fosse pelas perguntas das pessoas. Ah, né? sim. Então, tem perguntas que eu nunca pensaria em responder. Eu aprendi muito, por isso que eu sou muito grato às pessoas que mandam perguntas. Isso aqui é muito legal. E às vezes, né, cara, tem aquele negócio, a pessoa fica assim, cara, mas eu tenho meio vergonha de perguntar. Até aquela frase que você fala da pergunta idiota. Não existe pergunta idiota é não perguntar. Exato, porque às vezes, cara, a sua pergunta vai despertar, falar, caramba, cara, nunca vi esse negócio por esse lado, isso. Cara. E evoca em mim também. Né? Evoca em mim também. A gente tem perguntas muito boas de episódios que acabam virando título, né? Um que eu gosto muito é assim, como que eu sei que eu sou eu mesmo e não você? Uma pergunta excelente. Né? Vem de criança, você não tinha essa dúvida quando você era criança? Eu tinha. Eu falei, nossa, vamos ler, vai estudar para responder. Né? Tem várias, tem tantas perguntas. Como eu sei que por que a ida é mais rápida, a volta é mais rápida do que a ida? Exato, todo mundo fala isso. Isso. Então, tem, por exemplo, perguntas mais existenciais, assim, se é possível juntar exatas humanas e biológicas numa nova ciência. E a gente se baseia muito no Asimov. No Fundação do Asimov. Certo, né? Eu vi isso aí. Que é um livro genial, só que falta a parte de humanas, né? Que ele não incorporou, mas é muito interessante. O único que eu discordo de vocês é aquele negócio de spoiler lá, cara. Eu gosto de spoiler, sabia? Então, eu também não me importo com spoiler zero, assim. Mas tem uma galera que bloqueia, né? Lembra na época do Game of Thrones? Sim. Não, eu vou bloquear aqui porque eu não quero nem saber o que tá acontecendo. O que é isso, cara? Pode contar. Eu concordo com você totalmente. A pessoa me explica o filme e ela começa a ficar sem graça. Não pode contar o final, eu não me importo. Eu também não, cara. Eu não ligo, pode falar. A gente gravou um episódio sobre isso. Tem gente que fica descontrolada. Fica, né? Então. Né? Aí diz respeito à maneira como a pessoa funciona. Não é que tem certo ou errado. Claro, né? claro. As expectativas que as pessoas têm e tal. Exatamente. Tem algumas peças que, se você dá o spoiler, pode atrapalhar, porque ela é muito baseada nisso, né? No spoiler em si. Né? Mas, na maior parte das vezes, é irrelevante. Mas esse negócio de ensinar, acho que é o Feynman, né, que falava disso, né? A melhor maneira de você aprender é você ensinar alguém, né, aquilo Exato. que você precisa. Porque é aí que você realmente... Você vê que, não, cara, eu aprendi mesmo.
Porque não é simplesmente... E isso aí acho que tem uma aplicação boa na divulgação. Você acha que não tem? Tem, eu acho sim. Que é uma maneira que a gente vai ali, tipo, estuda aquilo ali para tentar passar de uma maneira melhor para o público. Então você acaba aprendendo, lógico, né? Sim. E aí talvez o público se aproxima disso, né? Sim, eu já tive muitas ideias de pesquisa a partir das coisas que eu respondi às perguntas dos outros. Tipo, isso eu podia explicar melhor com base nisso, sabe? O estudo da diversidade cultural das pessoas mesmo, né? Então, quando você pensa na psicologia, o estudo da diversidade o mundo é muito grande, sabe? Respondendo essas 308 perguntas das pessoas até agora, eu percebi que o mundo é muito, muito grande. E tem coisas que você acha assim, pô, mas isso é tão óbvio, né, cara? Aí você vê, cara, não é. Né? Na minha cabeça mas na de ninguém é óbvio desse jeito. Tem um episódio sobre isso, né? Por que algumas coisas parecem óbvias para nós e para outros não, né? E a variável crítica para isso é o tempo. Coisas que são muito óbvias, porque para você passa muito tempo com elas, e outras pessoas não. Né? Aí você pergunta, como é que você não sabe disso? Exato. Não sei, velho. E tem o contrário, né? Claro. O pessoal até fala de mim, fala assim, cara, você tem muita paciência, cara. O pessoal toda vez vem e fala, pô, o que é a Cru Dragon, a cápsulazinha? Eu vou lá e explico e tal, entendeu? Aí, assim, pra mim fica óbvio. Mas aí eu falo pro pessoal, cara, eu vou fazer o quê? O cara pergunta, eu falo, vai se ferrar? Não vou fazer isso, cara. Não faz sentido, né? Não faz, porque tá vindo, entra uma pessoa uma hora, depois entra outra. Aquela pessoa que entrou depois, ela não viu que eu falei, respondi aquilo. E às vezes ela tem a mesma dúvida do coleguinha, né? Exato, o coleguinha exato. tem a mesma dúvida que você. Não, mas imagina eu há 12 anos explicando o que é uma média. Sim. Né? Se eu só fizesse isso de forma automática, eu ia estar putaço, né? Mas a cada ano você começa a explicar de formas diferentes, você tem revelações diferentes. E aí aparece sempre algum aluno que faz uma pergunta que te faz pensar, caramba, eu nunca pensei em falar desse jeito, exatamente. Né? E aí você melhora para depois, né? Exatamente. Aprender é muito legal, velho. Sabe, eu fico pensando... Porque eu estudo de tudo, né? Eu tava estudando outro dia sobre bioquímica, né? E uma coisa que a gente vê no colégio, assim, são as pontes de hidrogênio. Lembra? Molécula de água. Eu vi esse episódio aí. Da parte polar e apolar e tal. E aí, quando eu estudei ponte de hidrogênio, eu comecei a olhar... que eu tenho a minha cama, assim, ela estava com um lençol, né, caído, e tinha uma poça de água no chão, que eu tinha derramado uma água sem perceber, e estava um lençol molhado, né? Aí eu estava estudando ponte de hidrogênio e eu olhei aquilo ali. Falei, mas como é que a água subiu pelo lençol? Né? Como ela vence a gravidade. A água vence a gravidade e sobe. Como ela pode a água subir? Você pega um copo de água, põe um papel, sobe. Né? Como é que isso acontece? Com essa ponte de hidrogênio, porque tem um lado polar e apolar. É como se fosse um imãzinho, eles vão grudando, vence a gravidade. Porra, como é que você não sabe isso? Né? Cadê aqui o cara? Por que você não estuda bioquímica, demônio? Bagulho bacana, bagulho legal. Né? E aí você estudando as relações das moléculas de água, você começa a ver as propriedades eletrostáticas da água, você vê que tem, por exemplo, você entende por que óleo e água não misturam. Sim. Né? Porque o óleo é uma molécula inerte e ela tem ela não deixa a água grudar. Então, a água vai ficando meio isolada e aumenta a entropia do sistema. E é isso que está por trás do surgimento da vida, porque isso garante regiões mais concentradas e menos concentradas, onde crescem membranas. Puta bagulho foda! Aí eu não posso morrer sem entender isso. Aí vai estudar bioquímica também. Aí tem menos tempo para internet, mas dane-se, mas eu vou estudar a parada. Ah, não.